eu gostaria de explicar a temática desse congresso. Jovens com fome de fogo. Eu estava na minha casa perguntando, pai, o que vai ser o tema desse congresso? E o Senhor me fez um questionamento um tanto quanto interessante. Ele me perguntou, você já parou para perceber que no passado, na palavra, haviam bem mais jovens que eram usados pelo Senhor? Jovens que louvavam de coração como Davi? Jovens que arriscavam a sua vida por fé como Sadraque, Mesaque e Abednego? Jovens que escutavam a voz de Deus como Samuel? Mas hoje isso é bem mais raro de se ver. É bem mais difícil, é bem mais escasso. E quando o Senhor me falou a palavra escasso, eu logo me recordei da história de um homem que quando Israel estava em pecado, ele profetizou escassez de chuva até que Israel mudasse as suas atitudes. Ou seja, a temática central dessa noite é os valores que precisam ser reedificados nessa geração, para que o fogo do Senhor não pare de queimar em nossos corações. Então só quem pode se coloca de pé nessa noite em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Abra a sua palavra comigo no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 30. Eu vou falar aí. Só quem achou vai dar aquele glória de pentecostal. Deus! 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vamos fazer uma breve leitura até o 38. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Igreja, atentai-vos aos detalhes, porque isso é forte. Elias escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando: Israel será o teu nome. Tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor. Em seguida fez em volta um altar com uma valeta com 2 reais, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros, e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repete esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram uma segunda vez. De novo ordenou: fazei-o a terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se aproximava a oferenda de Elias, o profeta se aproximou e exclamou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responda-me, Senhor, atende-me para que esse povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e faz o coração desse povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo do Senhor sobre o sacrifício, e toda a lenha armada, e a pedra, e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que esse povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e clamaram em uma só voz: só o Senhor é Deus. Fala nessa noite, igreja: só o Senhor é Deus. De novo, só o Senhor é Deus. Pode ser sentar glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de entrarmos na palavra central, vamos entender o contexto bíblico de onde nos encontramos. Por volta do ano 880 antes do nascimento do Messias, Onri era rei sobre Israel. Daí você pode me questionar: Eric, como assim Onri? O rei não era Acabe? Calma, jovem bom de Bíblia, calma que eu estou chegando lá. Onri, ele foi um rei famoso por colocar uma colina na mão de um homem que se chamava Shemer. E nessa colina ele construiu uma cidade. E essa cidade ele chamou de Samaria, capital do reino do norte, Israel, futura terra dos samaritanos. Mas a palavra nos destaca que Onri era um rei falho e pecador. Mas Onri pecava tanto, mas tanto, que a palavra dá ênfase que até aquele momento ele era o pior rei da história de Israel quando se fala em pecado. E no meio dos pecados de Onri cresceu Acabe,
seu filho, que futuramente se tornaria rei de Israel. Ele cresceu em meio aos pecados de seu pai, em meio aos erros de seu pai. Talvez ele achou aquilo tudo normal. Então Acabe cresceu e se tornou da mesma medida um rei pecador. Ei, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que a influência da família na infância diz muito sobre quem o jovem é. Alguns têm a bênção de nascer em uma família unida, uma família que se ama, uma família que todos estão na casa do Senhor, mas nem todos têm essa mesma sorte. Tem algumas famílias que não são unidas, mas sim separadas. Tem algumas famílias que não se amam, mas sim se odeiam. Tem algumas famílias que nem todos reconhecem que o Senhor é Deus. Alguns estão no mundo das bebidas, outros no mundo das drogas, outros em outras religiões, outros perdidos pelo mundo. E se o jovem quiser seguir o mesmo passo da família, ele vai ser apenas mais um alcoólatra no mundo, mais um drogado pelo mundo, mais um perdido pelo mundo. Mas nessa noite eu vim aqui te dizer que tu não nasceu para ser Acabe, tu não nasceu para ser maluco. O Senhor te levantou com um propósito. Glória a Deus. Ei, eu não sei se a tua família toda é unida, mas se não é, o Senhor está te levantando como peça de união do teu lar. E a tua família. Ei, eu não sei se a tua família se ama, mas o Senhor quer te apresentar o verdadeiro amor. O amor de um pai que não abandona, o amor de um pai que não falha. E depois que você conhecer esse amor, você vai levar esse amor para toda a sua família. Aleluia. Eu não sei se toda a sua família está na presença do Senhor, mas se não está, a missão é tua de trazer. É você que vai trazer eles para perto desse altar. Você não nasceu para ser mais um, você é peça nas mãos do Senhor. E a palavra nos fala que Acabe cresceu e se tornou monarca sobre Israel. Mas o que não impressiona é que Acabe se tornou um rei falho e pecador como o seu pai. Mas para piorar, a palavra nos destaca que ele se tornou mais pecador do que seu pai. Logo, mais pecador do que todos os reis que antecederam a ele. Então Acabe se tornou o pior rei da história de Israel. Mas a palavra nos fala que para piorar, Acabe se relacionou e se casou com Jezabel, princesa da Fenícia, e permitiu que ela trouxesse para dentro de Israel os seus falsos profetas de Baal, e construiu dentro de Israel, dentro da terra santa, altares para adorações desse Deus pagão. A falsa divindade Baal é muito citado na palavra do Senhor. Ele era uma divindade que era relacionada pelos povos à chuva e prosperidade. Então o erro de Acabe foi ter procurado prosperidade nos lugares errados. Mas nessa noite eu quero que você entenda o porquê que Acabe se casou com Jezabel. Porque para piorar essa relação tão conturbada, esse relacionamento não foi firmado por amor, mas sim por interesse político. Naquele tempo, Israel estava sendo atacado pelo furioso exército da Assíria. E os assírios vinham, destruíam as nações e tomavam os povos como cativos. Então, para fortalecer o seu exército, Israel fez uma aliança com o povo fenício, unindo o exército dos fenícios com o povo de Israel. E essa aliança foi firmada com a relação de Acabe e Jezabel. Ou seja, em vez de Acabe enfrentar os problemas dele usando o nome do Senhor, ele quis se distrair como que não prestava. Porque na cabeça de Acabe, se casar com Jezabel vai ser algo muito bom. Na cabeça de Acabe, fortalecer meu exército vai ser muito bom. Na cabeça de Acabe, mais uma divindade me protegendo, isso é bom demais. Mas sabe o que é isso? É aquele falso prazer que te ilude, te engana, te faz achar que está tudo bem, mas no fundo não está. Aleluia. Verdade. E é nesse processo que estamos perdendo os nossos jovens para as drogas. Porque lá eles encontram um falso prazer. Lá eles encontram uma falsa alegria. Mas nós sabemos que esse caminho leva à morte espiritual. É nesse processo que estamos perdendo os nossos jovens para as bebidas, para a gandaia, porque lá eles acham uma falsa alegria, lá eles acham um falso prazer, mas esse caminho leva à morte espiritual. Futuramente, Acabe iria morrer por suas escolhas, mas nessa noite eu quero te apresentar outro ponto de vista, a mesma palavra,
nos fala sobre outro rei que se chamava Ezequias, que enfrentou o mesmo exército que Acabe, enfrentou o mesmo exército da Síria. Mas enquanto Acabe foi para o lado do pecado, enquanto Acabe foi procurar solução aonde não devia, Ezequias dobrou os seus joelhos e clamou ao nome do Senhor. Aleluia. E a palavra nos fala que em uma noite o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e respondeu. Ele enviou um anjo que em uma noite matou 185 mil soldados. É sobrenatural. Mas sabe o que nos ensina? A diferença daqueles que se distraem dos seus problemas para aqueles que vencem usando o nome do Senhor. O jovem do mundo se distrai nas drogas, mas o jovem do Senhor vence o mundo no jejum e na oração. Glória a Deus. O jovem do mundo se distrai na bebida, mas o jovem do Senhor vence o mundo clamando nas madrugadas. Aleluia. O jovem do mundo perde para o inimigo porque cai nas armadilhas dele no mundo, mas o jovem do Senhor vence o inimigo clamando pelo nome do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! O jovem do Senhor é diferente. O jovem do Senhor é especial. Então a palavra nos fala que num dia fatídico, Jezabel e Acabe estavam reunidos. E um homem, um simples homem, foi até Jezabel e Acabe para proferir uma profecia pela parte do Senhor. Elias, de Tefida, a sua cidade natal, ele disse a simples frase, mas com muito peso: aí Acabe, não vai chover até que eu fale o contrário. Mas deixa eu traduzir o que Elias estava dizendo para Acabe: não vai chover até que Israel mude de vida, não vai chover até que Israel mude as suas escolhas. Sabe o que eu acho interessante? Ninguém se questiona como que Elias chegou lá. Como que ele atravessou o palácio e foi parar na frente do rei? Como que ele passou no meio de milhões e milhões de soldados? Mas sabe qual que é a resposta? Elias não era um homem qualquer. Ele era enviado do Senhor. E quando é escolhido, é enviado, as circunstâncias ao redor operam ao favor daquela pessoa. Glória a Deus. Então nessa noite a mensagem é para você, jovem, que tem um dom, que tem um talento, mas tem medo de usar. Tem um dom, tem um talento, mas tem preguiça de usar. Se coloca na prontidão, se coloca à disposição do Senhor, porque Ele vai te levar aonde você menos imaginou que iria chegar, para levar a palavra dEle. Glória a Deus. Aleluia. Ele evita, deixa eu te dizer, o teu louvor rompe barreiras, o teu louvor faz os espíritos correrem como Davi. Então ensaia, se prepara mesmo, porque o Senhor vai te levar aonde você nunca imaginou que iria chegar. Pregadores, estudem mesmo, se aprofundem na palavra, se alimentem da palavra, porque tem almas para você pregar, tem almas para você contar. Glória a Deus. As almas precisam ouvir a tua palavra. Elias disse: não vai chover. Da mesma medida, infelizmente, eu tenho um recado para essa geração. Enquanto darmos ouvidos a falsos profetas que só pregam prosperidade, mas ignorarmos a voz da verdade que nos fala sobre renúncia, verdadeiramente não iremos ouvir a voz do Senhor. Verdade. Enquanto nos contentarmos em cantar louvores da boca para fora, mas não viver a letra daquele louvor, verdadeiramente não dá para ser usado por Deus. Aleluia. Se você não busca por intimidade, se você não vive uma vida de jejum, se você não caminha de acordo com a palavra, eu sinto muito te dizer, eu não quero ser grosso, mas o seu lugar não é no reino dos céus, porque o reino dos céus é para aqueles que buscam por mais e por mais e por mais. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Então Elias se afastou, porque o Senhor disse: se afaste. Então ele passou por uma longa história, mas eu vou cortar algumas partes. Elias foi para o deserto, foi sustentado por corvos, mostrando que Deus é sustento. Mas isso é história para outro dia. Ele foi enviado até uma viúva na cidade de Serepta, mas isso é história para outro dia. Foi encontrado por Obadias no deserto, mas isso é história para outro dia. Se colocou à disposição para enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso é história para hoje, irmãos. Aleluia. A palavra nos fala que Acabe reuniu os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E Elias se colocou à disposição para fazer um desafio. E todo Israel se reuniu em volta daquele monte. E Elias olhou para todo Israel e fez um questionamento:
Até quando vocês vão ficar balangando? Para que lado vocês vão ficar? Se Baal é Deus, adoro. Mas se o Senhor é Deus, adoro. Eu sou o único profeta. Ele disse, eu sou o único profeta do Senhor em Israel. Mas os de Baal são 450. Sabe o que Elias não sabia? É que ele não era o único profeta de Israel que adorava ao Senhor. Só que os outros profetas estavam se escondendo em cavernas por medo de Jezabel que os perseguia. Elias foi o único que deu as caras. E eu creio, irmãos, que a popularidade de Baal dentro de Israel se vê muito por muitos profetas de Baal e poucos profetas do Senhor. E tem mais. Eu imagino que o povo olhava para a vida social dos profetas de Baal, que eram sustentados por Acabe, viam que eles eram bem de vidas e diziam, se eles são tão bem de vidas, Baal deve ser Senhor. Se eles são tão prósperos, Baal deve ser Senhor. Toma cuidado com profetas de Baal. Nos dias de hoje, nós temos profetas de Baal, que são aqueles que vendem uma palavra que é de graça, que são aqueles que usam a palavra para conseguir dinheiro, usam a palavra para conseguir bens materiais. E muitos vão olhar para a prosperidade desses homens e vão dizer, ele é profeta, ele é famoso, ele é profeta, ele é bem de vida, mas deixa eu te dizer, é próspero de dinheiro, mas é fraco de espírito, é fraco de palavra. Cuidado com o profeta de Baal, porque ele veio para enganar. E tem mais, irmãos, nós temos que parar de olhar a fama de quem está pregando e olhar o valor da palavra que está sendo pregada. Glória a Deus. Nós somos uma geração, a nossa geração não aguentaria 5 minutos de João Batista pregando. Porque João Batista pregava assim, arrependei-vos, espécies de víboras. Ele já foi cancelado no Twitter. Sabe como é que João Batista daria certo hoje? Continua assim, morando do amor. Continua assim, no Bob. Não precisa mais. Eita, desse jeito. Vamos parar de escutar falsos profetas. E sabe como é que você sabe quem é falso profeta e quem é profeta de verdade? O falso profeta quer te mimar. O profeta de verdade quer te consertar. O falso profeta quer te mimar. O profeta de verdade quer te salvar. Aleluia. Não se enganem com os falsos profetas. E a palavra nos fala que Elias até permitiu que os profetas de Baal começassem. Mas se atentem aos detalhes, irmãos. Os profetas de Baal começaram o seu louvor, montaram o seu altar, começaram a tocar os seus instrumentos, começaram a louvar. E a palavra fala que eles começaram a se mutilar, derramaram o seu sangue sobre o altar. Mas não importava o quanto eles clamassem, eles não eram respondidos. Sabe por quê? Altar sujo não pega fogo. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão na casa do Senhor vivendo uma vida, mas lá fora estão vivendo outra, estão sujando o seu altar. Na igreja canta louvores, mas lá fora canta músicas pagãs, está sujando o seu altar. Aqui fora é gentil, aqui dentro é educado, aqui dentro recebe as pessoas bem, lá fora está plantando a discórdia, lá fora está plantando a destruição, está sujando o teu altar. Aí você me fala, Eric, cuida da tua vida, está cuidando da minha vida espiritual. Eu não posso permitir, porque quando o teu altar está sujo e você sobe para o altar da tua igreja, você suja o altar da tua igreja. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão abrindo as portas, mas estão fechando por falta de fogo do Espírito Santo. Mas o Senhor manda dizer, enquanto não limparem os altares, o fogo não vai descer. Altar sujo não pega fogo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, altar sujo. Sujo. Com mais força, altar sujo. Altar sujo. Não pega fogo. Não pega fogo. Então depois que os profetas de Baal perderam o seu tempo com o seu altar sujo, chegou a vez de Elias. E eu gostaria de ser sincero que quando eu li essa parte e o Senhor foi me revelando, eu quase chorei sinceramente. Porque muitos pensam que Elias chegou e disse, caia fogo, e fogo caiu. Não, tem todo um processo. A primeira coisa que Elias fez foi reedificar o altar. E ele levantou uma pedra para cada uma das 12 tribos de Israel. E eu fui buscar no Senhor, Pai, por que Elias
juntou essas 12 pedras. E quando o Senhor me revelou, eu fiquei até surpreso. Irmãos, nós sabemos que o povo do Senhor se iniciou em Abraão, quando o Senhor disse: em ti eu farei uma grande nação. A descendência continuou em Isaac, a descendência continuou em Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Zacar, Zebulon, Judá e Benjamim, as 12 tribos de Israel, que se uniram e formaram um reino. Mas olha só que tristeza, aquilo que o amor de Deus uniu, o pecado do homem separou. Por conta do pecado de Salomão, o reino se dividiu. Por conta do conflito político de Jeroboão e Roboão, o reino se dividiu. 10 tribos foram para o reino do norte, Israel. 2 tribos foram para o reino do sul, Judá. Mas Elias estava unindo de novo as 12 tribos. É como se ele estivesse mandando um recado: ei, nós não podemos nos separar. Nós somos o povo do Senhor. Ei, falsas divindades não podem nos separar. Nós somos o povo do Senhor. Aleluia. E nessa noite eu venho reforçar a mesma mensagem que Elias. O inimigo está com uma estratégia suja para acabar com a igreja. Ele está querendo nos separar. E sabe como o inimigo tem separado a igreja? Através das brechas que nós mesmos estamos deixando. Nós estamos discutindo por conta de coisas tão banais. Igreja de parede preta ou não? Louvores do worship ou não? A irmã usa calça ou vestido? Uso e costumes. Nós somos o Ô, glória! Fala, papai! Glória a Deus! A tua opinião política não pode nos separar. Não foi a política que nos uniu. Quem nos uniu foi o Senhor. Aleluia! Ei, religiosidade não pode nos separar. Quem nos uniu não foi a religiosidade. Quem nos uniu foi o Senhor. Nós somos um povo. Glória a Deus! Aleluia! Portas de igreja não podem nos separar. Nós somos um povo. E nós temos algo em comum que nos une. Nós vivemos a palavra. Caminhamos de acordo com a palavra. A nossa lei é a palavra. Nós somos um povo. Um povo que vai morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus! Oh, glória! Ô irmão, deixa eu te perguntar. Até quando a sua intriga vai ficar afastando você do seu irmão? Se você quer ir para o céu e ele também, como é que vocês vão ficar brigados? Como é que vocês vão ficar com indiferença? No fim das contas, você vai para um canto e ele vai ficar no outro, mas no fim, os dois ficam na terra e a igreja vai subir. Uma igreja que não se divide, uma igreja que não se separa, meu Deus! uma igreja que é unida. No céu não entra panela, no céu Eita glória! Aleluia! Glória! E depois que Elias juntou tá as 12 doido. pedras, ele fez outro processo. Ele pediu: tragam para mim 4 cântaros de água. E eles foram e buscaram 4. E ele disse: repete esse procedimento uma segunda vez. Logo foram 8. E ele disse: vai uma terceira vez. Logo foram 12. E ele derramou a água sobre aquele sacrifício. Irmãos, como era tempo de seca, eu imagino que os caras que foram buscar devem ter falado mal dele nas costas, com certeza. Eles devem ter falado assim: pra que esse Elias quer tanta água? Pra que ele está gastando tanta água em tempo de seca? Mesmo assim, eles jogaram a água. Porque lembra que eu disse que os profetas de Baal derramaram sangue, sujando o seu altar? Elias estava jogando água, purificando o seu altar. Eles não estranharam o sangue, mas eles estranharam a água. Sabe por quê? Porque o culto de qualquer jeito é mais normalizado hoje em dia do que o culto em santificação. Aleluia! Para que o fogo volte a descer nessa geração, uma vida de santificação para o jovem tem que voltar a ser algo normal. O jovem querer ir para o monte orar tem que voltar a ser algo normal. O jovem viver uma vida de jejum tem que voltar a ser algo normal. O jovem clamar nas madrugadas tem que voltar a ser algo normal. O jovem abrir a palavra para estudar tem que voltar a ser algo normal. Aleluia! Uma vida de santificação não é algo raro, é algo necessário. E eles se questionaram por quê.
que é tanta água? Da mesma forma que muitos vão olhar para você e vão dizer: por que tu vives assim? Tu fala como crente, não fala com a gente como a gente fala. Tu vive como cristão, não vive como a gente vive. Mas é porque eles não entendem que o cristão vive em santificação, porque ele está buscando a sua honra maior. Mas a honra maior do cristão não é o aumento de salário, não é o carro do ano, não é o aumento de carro. A honra maior do cristão é quando ele chegar no reino da glória, quando ele caminhar em ruas de ouro, quando ele receber a sua coroa e o Senhor dizer: filho, tu és meu, filho, tu és minha. Glória a Deus. Essa é a honra maior que um cristão pode ter. Glória a Deus. Intimidade com o Senhor. Aleluia, E após esse processo, o Senhor ordenou que Elias fosse clamar. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nessa noite e se aproximassem do altar. Vamos fazer o mesmo processo que Elias. Irmão, pode falar do Deus da frente, por favor. glória a Deus, aleluia, aleluia a Deus. Oh, Deus, Se coloquem de pé, vamos clamar ao Senhor por fogo. Nossa geração tem lenha para queimar. Na mesma medida, eu gostaria que os pastores se colocassem à provisão para orar pelos jovens que aqui estão trazendo. oh Deus poderoso, Deus santo, Sobrenatural Deus do Senhor vai fiel. acontecer. Cadê os pentecostais aqui, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então a primeira coisa que Elias fez foi proferir: Deus de Abraão. Fala comigo: Deus de Abraão. Deus de Isaac. E Deus de Israel. Sabe por que ele proferiu isso, irmãos? Porque o Senhor é a nossa herança. O Senhor foi com Abraão, o Senhor foi com Isaac, foi com Jacó e era com Elias. Na mesma medida, o Senhor era com os teus bisavós, o Senhor foi com os teus avós, o Senhor foi com os teus pais e hoje Ele é teu Deus, hoje Ele é teu Pai. Aleluia. Então Elias disse: Pai, envia fogo para que esse povo perceba que o Senhor é Deus e que eu sou o teu profeta, irmãos. Na palavra, o fogo tem muitos simbolismos, mas o principal simbolismo do fogo é a confirmação. O fogo foi confirmação para Moisés na sarça ardente. O Senhor disse para ele: eu sou contigo. O fogo foi confirmação para Gideão na rocha. Ele disse: eu sou contigo. E nessa noite você vai receber uma chama no teu coração, uma chama que diz: eu sou contigo, sou contigo, sou contigo.